povinha pova, tudo tranquilo? Ó, hoje a gente vai falar rapidão aqui sobre condomínio. Explicar o que é condomínio antes da gente adentrar. Isso aqui vai ser uma parte especial, uma parte fora, geral, antes da gente voltar e adentrar novamente ao 12º concurso de cartório do TJ de São Paulo. É uma parte até, uma base boa para tu estudar o RI, que vai ser a nossa próxima especialidade, né? Nossa primeira especialidade. Mas é uma parte geral também para qualquer outra pessoa. Condomínio. Aqui essa aula não vai ter o condão de explicar regra por regra do que é o condomínio. Muito pelo contrário, a gente vai trazer uma visão geral do que é condomínio para que as pessoas aí que estão assistindo, que vocês que estão assistindo, consigam estudar por si só, entendendo o que é condomínio. Muitas das vezes a gente não consegue estudar alguma matéria porque a gente não tem ela factível, a gente não sabe como é que funciona. E condomínio é uma delas. Tem outras, como direito empresarial, direito tributário. Mas vamos aqui no condomínio. Para a gente estudar condomínio, a gente vai trazer aqui nosso quadrozinho aqui. Fechou. A gente vai dividir dessa forma: condomínio geral, condomínio necessário mancomunhão, condomínio edilício, loteamento, desmembramento, condomínio de lotes, condomínio multipropriedade, incorporação imobiliária / patrimônio em afetação. Tá, como é que a gente vai começar? A gente vai começar com o condomínio geral. O primeiro que a gente precisa saber, a primeira coisa, é que a gente está falando, quando a gente fala de condomínio, a gente consegue entender a etimologia da palavra, condomínio. O que é o condomínio? Nada mais é que um codomínio, tirando o N, né? Codomínio. E o que é o codomínio? Domínio, a gente entende, vai entender aqui como propriedade. E o que é a propriedade, então, né? Já que condomínio é propriedade? A gente vai entender a propriedade como 4 poderes, e é assim que o Código Civil traz. É o poder de uso, o poder de gozo. Essa letra não vai sair perfeita, mas, perdão, gozo. Poder de dispor e o poder também de dispor e o poder também de reaver. Esses não estão saindo legal. Reaver. Tá, propriedade, poder de uso. Uso é o quê? Uso a gente entende como a possibilidade de usar a palavra no seu significado mesmo. Gozo a gente entende como a possibilidade de fruição, tirar frutos do bem. A disposição a gente entende como a possibilidade de retirar da tua esfera patrimonial ou gravar ela de ônus reais. E o poder de reaver a gente entende como a possibilidade de reintegrar ela à sua posse, né? O bem à sua posse, com ações possessórias, reintegração de posse, as possessórias aí. Enfim, usar, gozar, dispor e reaver. Bora lá. Sabendo disso, a gente tem que entender então agora o co. O co, a gente precisa saber antes que a propriedade pressupõe-se una. Uma propriedade, um bem em propriedade para uma pessoa. A propriedade pressupõe-se una. Cada pessoa tem um bem. O co é justa exceção. Uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa juntamente, conjuntamente, poderão ter a propriedade. Ou seja, 1, 2, 3 poderão usar, poderão gozar, poderão dispor e poderão reaver o bem de quem injustamente o tenha. Legal, isso foi mal, tive que dar uma pausa aqui, um corte no vídeo, né? Mas, enfim, a gente entendeu que o codomínio é esse. Codomínio, domínio, os 3 podem usar, gozar, então, usar, não dá de cor não, né? Gozar, dispor e reaver ao mesmo tempo. Tá, entendido o condomínio, a gente vai falar então de condomínio geral, que era o nosso primeiro assunto, o geral. Tem que estar difícil escrever bonito. Condomínio geral. Condomínio geral, a gente chama de condomínio geral, mas é porque o Código Civil ele traz a figura de um condomínio geral, que é uma figura geral sobre o que é condomínio,
depois ele vai trazer as demais figuras do condomínio. Então a gente chama de condomínio geral. Como é que a gente vai entender o condomínio geral? Da seguinte forma, a gente tem um lote aqui, uma casa, finge que tem um lote, e temos 3 proprietários, o proprietário A, o proprietário B e o proprietário azul, o C. Proprietário A e ó, calma aí que agora que fui pro quadro, né? Perdão. Temos o proprietário A, B e C. Quanto cada um vai ter desse lote? Cada um vai ter seus 33,3 dízimo periódico por cento. Mas o que? É um espaço fixo assim, ó. Um espaço cada um tem um aqui, ó. A, B, C. Não é assim. Funciona. A gente vai ter que cada um vai ter 33% de tudo. O A vai ter 33% de todo o terreno. O B vai ter 33% também de todo o terreno. Assim como o C vai ter 33% também de todo o terreno. A gente não vai entender como uma parte fixa destinada a cada um. Esse que é o condomínio. A gente não pode entender o condomínio da forma que a gente entende os condomínios hoje. Um montão de casa cercada por muros e com uma única entrada à portaria. A gente vai ver mais pra frente o que é esse condomínio. Mas a gente tem que entender o condomínio de uma forma geral, que é um codomínio, como a gente viu. É um domínio conjunto sobre um bem, sem parte específica. Então, bora lá. A gente viu aqui condomínio geral. Vamos até voltar aqui, ó. Vamos ficar dando check. Condomínio geral. Check. Ih, até meu certo está saindo ruim. Check. Tá, vimos aqui o condomínio geral. Qual que é a próxima figura aqui? É o condomínio necessário. Um não vai excluir o outro. Isso aqui é uma forma de ver o condomínio geral. O condomínio necessário vai ser uma forma que o Código Civil traz que sempre será em condomínio. Condomínio necessário porque tem a necessidade do bem estar em condomínio necessário. A figura que o Código Civil traz especificamente sobre condomínio necessário é o muro entre casas, o muro divisor, a parede entre casas, o muro divisor. Temos aqui 2 casas, essa casa ficou com um telhado gigantesco, mas tudo bem. É sobre isso, né? Essa casa aqui tem um telhado, essas 2 casas tem esse muro. Esse muro a gente vai ter uma meação sobre ele. E a mesma coisa do condomínio geral. Cada casa vai ter 50% de todo o muro. O muro é das 2 pessoas, não é que é dividido aqui no meio, um é de outro e outro é de outro. Não, é uma meação, 50% de todo. E a gente chama isso aqui de condomínio necessário. Por isso que ambos precisam colaborar, né, com a construção dessa parede. Só que o que acontece? Paralelamente isso ao condomínio necessário, específico que o Código Civil traz, a gente tem um negócio chamado de mancomunhão. Nome bonito, né? Um bem mancomunal. Mancomunhão. Mancomunhão é o instituto advindo comunhão. É o instituto advindo do negócio chamado regime de bens. O regime de bens, a gente não vai adentrar quais são e as suas especificidades, mas os regimes de bens, eles trazem um patrimônio conjunto para o casal. O cônjuge A casado com o cônjuge B, qualquer um deles que adquirir patrimônio vai criar uma esfera patrimonial aqui conjunta. Por quê? Porque é um condomínio necessário, necessariamente vai ter esse condomínio. Não tem como escapar. Claro que tem suas exceções dos regimes de bens, tem a doação em nome de a herança, a subrogação e tudo, mas enfim, a gente vai ver aqui que os bens integram um patrimônio conjunto do casal. Esse patrimônio é de A e B, na mesma figura do condomínio geral. É o patrimônio conjunto. Não tem tipo metade da casa é de um e metade da casa é de outro. A casa toda é de propriedade de ambos.
Mas enfim, isso aqui a gente chama de mancomunhão, que é o patrimônio conjunto do casal. Ele é um condomínio, uma figura não trazida de condomínio necessário no tópico do condomínio necessário, mas ele é um condomínio necessário, porque ele precisa existir. Mas enfim, visto aqui então, condomínio necessário é uma comunhão. Vocês podem perceber que tudo entende-se pela figura geral do condomínio geral. Figura geral do condomínio geral, né? Tudo se entende pela figura do condomínio geral. Aqui nesse caso a gente só está falando do condomínio necessário. Mas bora lá. Visto aqui então, mancomunhão e condomínio necessário. Vamos dar o checkzinho aqui decente. A gente vai falar agora de... Deixa eu tentar mais uma vez. Aí. A gente vai falar agora então de condomínio. Perdão aí pelo balançar da câmera, não encostei o pé aqui. A gente vai falar agora de condomínio edilício. Agora sim, a gente vai começar a entrar na figura dos condomínios que a gente conhece, aqueles condomínios de casa. Aí sim vocês vão conseguir visualizar melhor essa nossa figura. Condomínio edilício. Perdão, mas não sei vocês, mas se alguém fala essa palavra perto de mim, edilício, eu lembro de edifício, de edificação. Então, e o condomínio edilício vai usar justamente esse pressuposto. Vamos só ver aqui a gravação como é que tá indo aí nos conformes. Ele vai usar exatamente esse pressuposto de edificação. Como é que a gente vai entender o condomínio edilício? A gente vai entender ele com uma figura chamada condomínio pró-diviso e pró-indiviso. O que é indiviso? Não se divide. Então a gente não tem a figura física da divisão. É aquele condomínio geral que a gente falou. A gente não vai ter a figura física da divisão. Essa parte aqui é de A e essa parte é de B. Não. Esse é o famoso condomínio pró-indiviso, não se divide. O condomínio pró-diviso, ele se divide. É um condomínio que a gente vai conseguir dividi-lo entre as pessoas. O condomínio edilício vai ter a figura de ambos. Temos aqui um lote. Vamos aqui comigo agora. Esse lote aqui tem uma rua aqui que passa aqui no meio. Tem até faixa. E tem a divisão aqui de, 6 casas. Vamos por 8 casas que acho que a conta vai ficar mais fácil. Deixa eu até limpar aqui. Vai ter a figura de 8 casas, né? Um negócio mais arrumadinho. Dividir mais corretamente, já que são 8. Figura de 8 casas. Como é que vai funcionar? Cada casa aqui vai ser particular. A gente tem esse lote aqui, esse lote foi dividido. Essa casa aqui vai ser de A, essa aqui de B, essa aqui de C, D, assim sucessivamente. Só que essa parte aqui, vocês vão perceber que não vai ter um dono único. E essa aqui vai ser a figura do condomínio. O que vai estar em codomínio pró-indiviso é isso aqui. Então, vão ter 8 partes aqui. Então, 8 casas aqui. Se todas as casas possuírem a mesma... Se todas as casas possuírem a mesma fração, né, ideal, a gente vai ter aqui, que 12,5%, salvo engano, né? Espero não ter errado. Matemática e direito não combinam. Então, cada um aqui vai ter 12,5% dessa parte verde. Todo mundo, né? 12,5%. E cada um também vai ter sua parte individual aqui. Então, vamos ter um condomínio com o condomínio pró-indiviso e o condomínio pró-diviso. Então, parte privada, particular e a parte geral, que vai ser dividida. Isso é um condomínio edilício. Só que o que a gente falou? Que o edilício pressupõe edificação. Então, quando você tem um condomínio edilício, tem que ter uma construção, já tem que ter a casinha. Não basta ser um lote vazio. E a gente vai entender depois a figura desse lote vazio. No condomínio de lotes, por óbvio, né? Mas, enfim, tem que ter uma edificação. Então, ele pode ser, condomínio edilício, ele pode ser de casas, né? Que ele é conhecido, ao contrário de que muitos pensam, como condomínio vertical. Porque o que divide as casas é um muro, certo? E o muro está na vertical. Então, condomínio vertical. Em contrapartida, a gente também tem o condomínio de apartamentos, o prédio, que assim como no edilício de casas,
ele também tem que ter suas edificações. Ele vai ter a área comum, que vai ser essa divisão em porcentagem, como por exemplo o hall, os elevadores, a parte lá de baixo, o térreo, o salão de festa, enfim, vai ser cada morador vai ter uma porcentagem de tudo, mas cada morador vai ter seu apartamento também, um condomínio pró-indiviso e um condomínio pró-diviso. Só que nesse caso aqui, o que divide os andares é uma parede aqui, ó, na horizontal. Então esse condomínio é chamado de condomínio horizontal, enquanto o de casa é vertical. Muita gente confunde e troca, né? Muita gente acha que o de casas, por estar uma do lado da outra, é um condomínio vertical ou horizontal. E o de apartamentos, por ser um para cima, é o condomínio vertical. Mas isso é só um termo técnico, né? Condomínio edilício, então, é o pressuposto de construção prévia, e há também a área comum, que seria essa parte verde aqui, no condomínio de casa, e a área particular aqui, privada de cada um, que é a divisão, né, para cada um. Enfim, o próximo seria falar sobre condomínio de lotes, mas para falar de condomínio de lotes, a gente vai ouvir uma historinha antes do loteamento. A gente já estudou o parcelamento do solo urbano, mas para a gente chegar no condomínio de lotes, a gente vai passar por loteamento de novo. Mas bora lá. Então, bora que apaguei e eu tô com um sério problema com essa câmera aí que eu tô trocando, né? Mas bora lá. Vamos aqui dar o check. Condomínio edilício, check. Sempre o segundo check sai mais arrumadinho. Tá, condomínio edilício, a gente viu. Agora vamos para parcelamento solo urbano. A gente viu que ele pode se dividir em loteamento. O que é o loteamento? O loteamento é o parcelamento do solo urbano com a abertura de vias públicas. Loteamento e o desmembramento. O desmembramento é o parcelamento do solo urbano com o aproveitamento das vias públicas já existentes. Desmembramento. Deixa eu desse jeito aí. Vamos falar aqui do loteamento. Então, a gente tem aqui uma gleba, né? Loteamento e desmembramento é a divisão de uma gleba. Gleba não é lote, não confunda. Gleba é gleba, lote é lote. Brincadeira, gleba é um pedaço de terra grande, né? O lote já pressupõe que houve um loteamento, né? Porque já está dividido em lotes. Então, bora lá. Temos essa gleba aqui. Essa gleba aqui a gente quer dividi-la em lotes. A gente vai fazer a figura do loteamento. Essa gleba aqui vocês vão perceber até que é maior que o condomínio que a gente fez na passada. Ela tem 2 ruas. A gente divide ela aqui em lotes, 4 lotes aqui por rua, e temos a rua aqui principal. Só que o que a gente viu? O que a gente viu no condomínio de edilício? Que as ruas são privadas e estão em condomínio. Aqui a gente viu que o loteamento pressupõe a abertura de vias públicas. Logo, isso aqui é o quê? Via pública. Se a via é pública, tem como ela estar em condomínio? Condomínio? Não tem. Por quê? Porque ela é só do Estado. Condomínio seria se fosse de todos os particulares envolvidos. Como a via é só do Estado, ela não está em condomínio. Não estando em condomínio, a gente vai ter algumas implicações. O loteamento, ele tem a figura do loteamento de acesso controlado, chamado também de fechado antigamente, né? Que é o que? Você faz aqui, cerca de muro, né? Finge que já tem esse muro aí, e faz o que? Uma portaria aqui, grandona aqui, ó, para entrada e saída de veículos. Essa portaria, ela pode controlar o acesso. Pelo fato da via interna ser pública, ela não pode proibir a entrada, mas ela pode controlar o acesso dessa entrada. Como? Pedindo identificação. Isso que acontece muito. Muita gente acaba confundindo loteamento com condomínio, porque a gente tem a ideia de que qualquer área que tenha um monte de casa reunida, fechado por muros, com uma portaria como entrada, é um condomínio. A figura do loteamento não exclui totalmente a figura do condomínio, mas pelo fato de existir vias públicas internas, a gente não pode entender como condomínio da forma que a gente entende.
Mas bora lá. Implicação de ter vias públicas internas. A entrada ela pode ser controlada, mas não proibida. Então, qualquer pessoa que queira entrar nesse loteamento, ele pode ser requisitado de informações de identidade, mas, todavia, entretanto, ele não pode ser proibido de entrar. Outra implicação, a via é pública. Então, o Estado, vamos aqui, o Estado precisa cuidar dessa via, o Estado precisa entrar nessa via aqui e cuidar, prestar segurança, manutenção de rua, tudo. O Estado precisa entrar e pronto. Só que fica bem mais viável, é bem mais viável para o Estado deixar que os próprios moradores cuidem das ruas. Por quê? Porque é um condomínio que tem uma portaria e tudo, então fica bem mais viável. Moradores, cuidem aí das ruas. Mais fácil para vocês e para a gente. Só que a gente vai entrar numa historinha agora. Tá, o Estado já pensa, é mais fácil, então deixar os moradores cuidarem. Como é que esses moradores podem cuidar? Não é um condomínio, eles não têm o domínio conjunto, né, o codomínio. Então como é que eles podem cuidar? Então, a gente pode delegar para uma associação de moradores. Eles se associam, se associando, essa associação cuida da área interna do condomínio. A associação vem e cuida das pistas aqui do condomínio. Perfeito, né? Até então. Só que a gente entra no segundo ponto. A gente sabe que ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado. Então, os moradores da área, eles não precisariam se manter associados. Se eles não precisariam se manter associados, eles não precisariam pagar a taxa de associação. Como é que a associação de moradores iria cuidar dessas ruas internas? Com dinheiro de taxas, né? Taxa de associação. Ela não recebendo essa taxa de associação, como é que ela ia cuidar? Não teria como. Foi nesse caminho aí de não obrigar a se associar que os moradores começaram a não pagar as taxas de associação. Não pagando as taxas de associação, a associação não poderia cuidar das vias internas. E aí a gente surgiu outro problema. Tá, o Estado delega para a associação cuidar, mas a associação não consegue cuidar. Então o Estado precisa entrar e cuidar. Mas isso aí, de qualquer jeito, é contraproducente para o Estado. Aí que surgiu o então condomínio de lotes. Bora lá. Aí que a gente entra então no condomínio de lotes. Vamos dar o check aqui no loteamento e desmembramento. Checkzinho bonitinho. Aí a gente entra então no condomínio de lotes. Por que o condomínio de lotes surgiu a partir daí, né? Conde de lotes. Por que ele surgiu a partir daí? O Estado entendeu, tá, a gente não pode delegar para uma associação porque dá problema. A gente é contraproducente para a gente ficar entrando no condomínio e cuidando. Aí a figura do condomínio de lotes, que pega o melhor dos dois mundos, né? Primeiro, é condomínio de lotes. Então, aqui a gente não pressupõe uma edificação prévia. Aqui você pode vender o próprio lote sozinho. E segundo, por ser condomínio, a rua interna é o quê? Particular. A rua interna vai estar em condomínio. Cada morador aqui, no caso são 6, né? Agora 100 dividido por 6 vai me complicar. Mas cada morador vai ter sua porcentagem da rua interna e cada morador vai ter seu lote. Então o que acontece? O condomínio de lotes ele permite que não haja a construção prévia e permite que a rua interna seja privada. A rua interna sendo privada, existindo essa figura do condomínio, é importante destacar que o condomínio ele não é uma PJ, ele não possui personalidade jurídica. Claro que ele vai possuir o CNPJ para fins fiscais, né? Mas ele não vai possuir uma personalidade jurídica. Ainda há um limbo muito grande nessa figura da natureza jurídica dos condomínios, né? Mas, enfim, ele não vai ser uma PJ, mas se você entra no condomínio, no codomínio de algum bem, você é obrigado a seguir as regras daquele negócio, do bem. Se você não seguir as regras do bem, você vai sair do condomínio, do bem. E o mesmo acontece no condomínio aqui. Você tem que seguir a regra. Então, o que acontece? Ao passo que você precisa seguir a regra, você vai precisar pagar.
Aí essa que foi a saída do loteamento para o condomínio de lotes. Então agora tem como cuidar da via interna, porque agora os moradores eles vão ser obrigados a pagar o condomínio. Se eles não quiserem ficar no condomínio, que se resolve por si só, então eles saem do condomínio. No caso das associações, eles podiam sair da associação e continuar morando. No caso do condomínio, como ele já se faz por si só, se eles saíram do condomínio, eles saíram do local físico, né? Então, essa que foi a saída. Perfeito, ó. Posso vender lotes, contrário do condomínio edilício, e ter uma via interna que pode ser cuidada por a gente, por nós, né? Condomínio de lotes. E essa foi a saída que a gente achou para a questão dos loteamentos. Visto agora então o condomínio de lotes, lembrando que a gente está só passando aqui por cima das figuras para vocês entenderem e conseguirem estudar, a gente vai ver o último condomínio que o Código Civil traz, que é o famoso condomínio em multipropriedade. Ele é recente, né? Recente assim, tipificado recentemente, ele já meio que existia. Multipropriedade. Condomínio em multipropriedade, ele diferencia dos demais porque ele trabalha com o tempo. Enquanto os demais trabalham com o espaço, né, a figura do espaço físico, o de multipropriedade trabalha com o tempo. Vamos supor aqui que a gente tenha quatro proprietários, o A, o B, o C e o D, né? São 4. A gente trabalha com o tempo. Cada morador tem um tempo de propriedade. A gente vai ter o poder aqui, ó, o poder de usar, gozar, dispor e reaver. Só que como os moradores vão poder se utilizar desses poderes? No tempo. Vamos supor, o A fica do mês 1 ao mês 3. Esse aqui, o B, fica do mês 4 ao 6. O C fica do mês 7 ao mês 9. E o D fica do mês 10 ao 12. Os poderes serão no seu prazo. E esse que é o condomínio multipropriedade. Ele é muito utilizado em empreendimentos, né? Você compra uma, entre aspas, cota, né? Antigamente vendia por cota. Hoje já dá para fazer o registro no RI. Então, condomínio multipropriedade é pelo tempo. Você tem a propriedade durante tal tempo, X tempos no ano. E assim sucessivamente, vai cada um tendo sua propriedade. Então esse é o famoso condomínio multipropriedade, né? Ele é bem fácil de se entender. Claro que isso possui diversas regrinhas internas. Mas visto aqui o condomínio multipropriedade, vamos para o último tema. O que é o último tema? O último tema eu tenho que pegar a borracha aqui. O último tema é a incorporação imobiliária. Esse nome pode acabar espantando alguns que não têm contato, mas é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito usual, né? Muitos empreendimentos se valem dela. Incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, já falando aqui de lata, o que é? É a compra e venda na planta. A incorporação imobiliária vai ter um empreendimento que ele está a fim de ser construído, seja um condomínio, e muito utilizado em condomínio edilício, por quê? Porque no condomínio edilício você tem que ter a construção prévia. Então, temos aqui uma área que a gente quer construir um apartamento, um prédio. A gente tem que, para vender em forma de condomínio edilício, a gente já tem que ter o prédio construído. Mas e qual que faz a saída? Tá, seguinte, a gente tem que vender a edificação prévia. Mas então a gente vai vender de uma forma diferente. A gente vende antes de construir. Vocês me pagam, eu vou mostrar a planta aqui como é que seria. Você, comprador, compra aqui na planta, que é a famosa compra e venda na planta. Eu vou pegar teu dinheiro e construir. Então é tipo uma compra e venda na planta, é uma compra e venda prévia. E a incorporação imobiliária é justo isso. O incorporador, né, ele vai pegar o dinheiro e arrecadar esse dinheiro. Com a arrecadação desse dinheiro, ele vai construir um empreendimento imobiliário. Ele é muito óbvio, né? A famosa compra e venda na planta. Só que o que deriva dessa incorporação imobiliária? O patrimônio e a afetação. Pat e afetação.
O próprio nome também já diz o que é, né? Patrimônio em afetação. Você vai ter parte do seu patrimônio afetado a algo. Isso é dentro da incorporação imobiliária. Então, o incorporador vai ter parte do seu patrimônio afetado a algo. Ele pode, não deve, ele pode instituir o patrimônio em afetação. Como é que funciona? A compra e venda na planta, né? Só que ele vai pegar todo esse dinheiro e vai destinar exclusivamente à construção daquele empreendimento. Fazendo essa afetação patrimonial àquele empreendimento, qualquer dívida fora que vier bater aqui não vai conseguir pegar. Ele vai ter uma blindagem patrimonial, porque esse patrimônio que está sendo juntado para a construção daquele empreendimento vai ser utilizado tão somente para a construção daquele empreendimento. Isso que é a afetação patrimonial. Isso é uma figura geral da afetação patrimonial. A afetação patrimonial não ocorre só aqui na incorporação imobiliária, ocorre em diversos institutos, como bem de família, o próprio patrimônio rural em afetação, as questões de fidúcia, mas enfim, não vamos adentrar nesse ponto. Então, na incorporação imobiliária, compra e venda na planta, e o patrimônio em afetação é que afeta essa compra e venda na planta para a construção da própria incorporação imobiliária. Mas é isso, guys. A gente pegou uma figura de uma forma muito geral aqui do que é tudo. Claro que cada condomínio geral, condomínio necessário, uma comunhão, condomínio de leis, loteamento, desmembramento, condomínio de lotes, condomínio multipropriedade de cooperação imobiliária com patrimônio rural em afetação, patrimônio em afetação, cada um vai possuir sua especificidade. Cada um vai ter suas regras. Isso aqui eu trouxe uma figura geral para entender, para que a gente possa entender e possa então estudar os institutos no Código Civil, na Lei de Incorporação Imobiliária, na Lei do Condomínio e na própria Lei de Passamento também do Solo Urbano. Mas é isso aí, galera. Vamos finalizar por aqui, finalizando aqui com 32 minutos, tá ótimo. Agradeço aí a atenção de todos e espero que tenha sido proveitosa, né, essa explicação, tenha tornado o assunto mais factível. E a partir de então a gente vai adentrar no RI agora para o TJ de São Paulo, né? Tamo junto, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, seja lá quando você está ouvindo, uma boa madrugada. Inclusive estou gravando isso na madrugada. E é isso aí, tamo junto, valeu!